Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula semanal. Hoje nós estaremos falando sobre o perigo do ensino progressista segundo as Assembleias de Deus, segundo a CPAD, meus irmãos. É um ensino muito profundo, um ensino que vai denotar algum tempo, então eu não vou nem me alongar nessa introdução para que nós possamos fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Então eu vou direto ao assunto com vocês, tá bom? Para não atrapalhar depois o vosso descanso, merecido descanso depois, né? Meus amados, o ensino progressista ele é muito perigoso para nós cristãos, e não somente para nós cristãos, mas também para todas as pessoas do mundo, de uma maneira geral, né? A Bíblia ela nos relata que nos últimos dias nós iríamos passar por tempos trabalhosos, né? Por tempos difíceis mesmo, conforme o texto que nos é apresentado hoje, 2 Timóteo 3, no seu versículo primeiro, né? Então nós vemos, meus irmãos, que as teologias liberais apresentadas hoje, elas enfraquecem não ali, como eu vou dizer, não a autoridade da Bíblia, mas a meu ver elas atingem o quê? Os mais envolvidos com o mundo, pessoas que estão na igreja, mas estão muito envolvidas com o mundo, pessoas que não estão na igreja, mas se envolvem muito com o mundo, de maneira até que vá atrapalhar a sua relação com ele mesmo, né? Então, aqueles que conhecem pouco da Bíblia, ou até aqueles que desconhecem sobremaneira a palavra de Deus, não estão atentos a elas, né? Então, dessa maneira que vai desenvolver dentro do ser humano, dentro de certos cristãos, inclusive, é, erros bíblicos estes que são aceitos pelo desconhecimento da verdade. A pessoa que pouco se relaciona com Deus não conhece a verdade apresentada por ele. Então isso acaba envolvendo a pessoa de uma maneira que ela cai na armadilha do inimigo, né? É aquela falta de busca, aquela falta de comunhão, aquela falta de relacionamento com Deus, inclusive com igrejas sérias, né? Com uma racionalidade coerente, coesa, falo para pessoas do mundo, coerente, coesa, aquele equilíbrio de relacionamento, aquele respeitar o próximo, o amar o próximo como a si mesmo, né? E se nós não temos isso dentro de nós, não trabalhamos isso dentro de nós, cristãos ou não, né? Isso vai te derrubar, vai te colocar no chão, vai te destruir, porque vão tirando todos os teus direitos, vão tirando tudo aquilo que é moral, aquilo que é ético, vão tirando de você e vão te colocando cada vez mais para baixo, com menos poder, com menos capacidade, com menos competência. É mais ou menos assim, quanto menos ele estuda, mais fácil é de lidar com ele, né? Mais ou menos dessa maneira que eles vêm para cima de nós. São políticos, são religiosos, são pastores, é dessa maneira mesmo. E é preciso, meus irmãos, entender que são muito mal intencionados. É preciso entender que a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é apresentada para você, ela deve te incomodar. Ela tem que te incomodar, porque ela vai te trazer algumas verdades que vão te constranger, porque você pratica algumas coisas que não corroboram com ela. Então ela vai te constranger, vai te incomodar, e você, né, como um bom homem, uma boa pessoa, um bom cristão que você vai querer se qualificar de uma maneira tal que você possa estar com Deus no paraíso. Então você vai querer se requalificar, vai querer ficar em condições de realmente viver da maneira como Deus te propõe através das escrituras sagradas, né? Então ela deve despertar e deve denunciar o seu erro, né? Mas poucos hoje em dia admitem mudanças, né? Eles já estão sentados confortavelmente sobre seus tronos, se sentindo reis do universo, reis do mundo, senhores dos senhores aqui desta terra, né? Dessa maneira mesmo, meus irmãos.
o egoísmo, o egocentrismo já se cercou, você já se cercou disso tudo, você é o suprassumo das questões, das coisas, você está muito além de tudo que pode vir a te constranger. Não estou apontando o dedo para você, eu estou te orientando, nós nos sentimos assim, e eu me incluo, porque você se acha bom naquilo que você faz, você se acha que não deve ser corrigido, né? Assim a gente acaba vivendo uma vida confortável, né? A gente acaba entrando, por fim, num relacionamento muito fragilizado com Deus. Nós perdemos o nosso equilíbrio, o nosso respeito, o nosso temor, né? E isso até mesmo por omissão de muitos pastores que nós vemos aí em igrejas. Omissão de muitos pastores, eles estão mais querendo eu vou ser um pouco mais enfático, eles estão querendo simplesmente ver o deles, o dos outros. Eles estão administrando da maneira como eles querem, falando aquilo que eles acham, e com isso eles estão tirando de você tudo que eles necessitam. É dessa maneira, mas não são todos que são assim, meus amados. A gente não pode generalizar. Para que você esteja em um lugar, você tem que buscar um relacionamento com esse lugar, com essa igreja, com esse pastor, e ver quem ele é, o seu caráter, a sua personalidade, como ele anda, ele segue os passos de Jesus para poder te ensinar a andar sobre esses mesmos passos. Esta deve ser a nossa análise, né? Eles em muitos casos, meus irmãos, eles propagam heresias, propagam erros, cativam os fiéis, para quê? Para poder mantê-los fiéis, mas não a Deus. Fiéis ao quê? Às necessidades deles. Eles preparam cultos egocêntricos, meus irmãos, onde o homem é o centro das atenções, tipo, você vai vencer, você pode, Deus te ama, ele vai fazer tudo para te fazer vencedor. Eles são indiferentes ao pecado original, relativizam os valores éticos e morais, afirmam que Deus já pagou o preço pelos nossos pecados, meu irmão. Realmente ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Agora, os nossos pecados, que são consequências daquele pecado original, nós estamos aqui praticando, estamos aqui vivendo esta relação. Então, por estes pecados, nós devemos nos arrepender, nós devemos ser corrigidos, e para isso nós precisamos ser ensinados o que é o pecado, onde erramos, como erramos, de que forma erramos. Na aula anterior, nós falamos dos pecados, 613 pecados que estão ali no livro de Levíticos. Meus irmãos, nós precisamos ser cada vez mais orientados a respeito disso, né? Eles estão relativizando tudo, e afirmam que Deus já pagou pelos nossos pecados e nós hoje podemos simplesmente sentar e esperar. E é isso? Não. Sinto muito te trazer isso, sinto muito te constranger, mas não é isso, não é dessa maneira, não é assim que funciona, né? Pensar dessa maneira chega a descaracterizar a fé, chega a descaracterizar o cristianismo bíblico. Nós veremos nesta aula conceitos heréticos, né? Mas aprenderemos também os meios para a igreja resistir a esses efeitos maléficos, a esses ataques. Judas 1:3 deixa claro que nós somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. Né? Foi entregue a nós, os santos. Todos nós que estamos aqui somos santos porque nós estamos nos santificando. Entendam isso. Meus amados, nós sabemos que tudo que vem sendo apresentado a nós nos últimos dias, né, ou seja, nos dias de hoje, aí, pelo mundo, e inclusive por certas igrejas, é obra do maligno. É obra do maligno, com certeza. Mas se a palavra de Deus estiver em nós, ou na igreja que nós frequentamos, e ali nós vamos absorver ela para que ela esteja em nós venceremos o maligno. 1 João 2, versículo de 12 a 14, nos fala exatamente desta maneira, meus irmãos. Né? Vejam bem, o mundo ele é apresentado para nós de 3 maneiras diferentes. Você pode reparar isso lá no Salmos 1, inclusive.
né? Ele nos é apresentado como o universo, ou seja, a forma criada, as pedras, as montanhas, os rios. Então, o universo, o mundo é apresentado para nós assim, né, neste universo, como a forma criada, aquilo que nós vemos, aquilo que nós estamos aqui presenciando. Né? Ele é apresentado a nós também como a humanidade, ou seja, como o ser humano criado por Deus. É a segunda maneira de se ver o mundo, com a palavra mundo, dentro do contexto bíblico, né? Mas nós hoje vamos pensar um pouco mais sobre a terceira maneira que isto é visto, ou seja, o mundanismo. O mundanismo. E o que seria esse mundanismo? O mundanismo, meus amados, é a mentalidade e os valores humanos. É o sistema psicológico e social. Eu posso descrever assim para os irmãos: é como uma mentalidade não regenerada, mundanismo. Então é o mundo a forma criada, é o mundo homem e é o mundanismo, o pensamento não regenerado do homem. E é contra esta terceira definição que nós devemos estar. Não devemos estar contra o mundo, contra o homem, mas sim contra todas essas aplicações imorais, indecentes, que nós vemos aí. É o mundanismo, meus irmãos. É o mundanismo, é o que vive o homem carnal. Mas eu gostaria de definir e chegar num ponto com os irmãos aqui, que é o assunto de hoje, que é o perigo do ensino progressista. Né? Então nós precisamos definir claramente o que seria isso, para que você possa entender e começar a prestar mais atenção no que está acontecendo. Meus irmãos, os ensinos progressistas, eles buscam o quê? Desconstruir a fé cristã. E desconstruir por dentro. Porque eles querem afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando elas meras militantes de causas sociais. Pegaram essa questão aí? Te afastar da Bíblia Sagrada, do espiritualmente correto, do ser espiritual que você deve ser, e te tornar o quê? Militante de causas sociais, políticos sociais. Né? Mas nós aprendemos como cristãos a nos portarmos de uma maneira diferente do mundo, de um modo geral. 1 Pedro 15 e 16 nos diz que, da mesma forma como aquele que nos chamou é santo, né, nós devemos também nos tornar santos. Né? Por todo o nosso procedimento, por tudo aquilo que nós fizermos. Nós temos que ser santos porque quem nos chamou é santo. Nós vivemos uma vida em santificação constante. Mas eu vou tentar aqui resumir para que vocês entendam, sem me aprofundar muito também, o que é isso. Né? Este cristianismo que vem sendo apresentado hoje, progressivo, ele é um movimento que está infiltrado e influenciando a igreja cristã no mundo. Isso não está acontecendo aqui só no Brasil, não. Não se engane, é no mundo. Ele tenta reinterpretar a Bíblia. Ele tenta reavaliar doutrinas apostólicas, redefinir princípios centrais da fé. Ao se propagar, ou seja, ao ele se dizer como cristão, o movimento conduz o quê? Conduz o cristão mal informado a uma visão adulterada, meu amado, de quem é Deus e de como opera ele as bênçãos e a salvação. É dessa maneira, meus amados. Então, pode ser muito difícil, inclusive, detectar um nicho progressista que esteja invadindo, que esteja nos acompanhando. Por quê? Porque trata-se de um deslizamento sutil, uma coisa imperceptível, uma coisa que vem aos poucos, como eu já falei anteriormente, vem comendo pela beirada, né? A menos que você conheça alguns princípios básicos deixados por Jesus. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, apresentando alguns princípios da Bíblia Sagrada. É isso, é o nosso intento, ensiná-los para que vocês possam se defender dessas coisas, né? Por quê? Porque
eles jamais vão se apresentar como um evangelho diferente. Não, eles vão estar se apresentando para os cristãos como se fosse o verdadeiro, como se fosse o verdadeiro evangelho, né? Como se fosse o verdadeiro evangelho. Eles usam o texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então não interessa o que eu vou fazer, ou o que eu digo. Se eu tiver amor, estou salvo. Então, eles falam sobre o amor de uma maneira tal que o amor vai resolver tudo, mas eles esquecem o restante das escrituras sagradas. Então, eu tenho amor pelo mendigo, eu vou lá, ajudo o mendigo, ajudo a pessoa que necessita, ajudo uma família carente, ajudo, e tenho amor, mas e o restante da Bíblia? E o adulterar? E o pecar? E o roubar? E o furtar? E o matar? Meus amados, nós precisamos aprender a ter equilíbrio e coerência e conhecer a palavra de Deus para saber tudo o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras coisas. Entendam assim, né? Então nós devemos realmente viver esta relação de amor, mas nós não podemos esquecer o restante da Bíblia. A Bíblia não se resume somente ao amor. Deus ele veio em justiça, então ele veio para justificar o justo. Nós temos que ter justiça dentro dos nossos corações, né? Meus irmãos, não podemos esquecer de maneira nenhuma. Vejam bem algumas das negações que eles fazem, alegações e negações que eles fazem com relação a tudo isso, né? Entre alguns pontos a destacar, frequentemente estes tais eles se referem ao sacrifício de Jesus na cruz como tendo sido um sacrifício desnecessário. Olha, vejam bem, né? É isso aí. A máxima de que Deus, o Pai Celestial, exigirá o sacrifício do seu filho é avaliada como um erro de interpretação bíblica. Então, o filho vindo e fazendo sacrifício pelos nossos pecados é um erro de interpretação bíblica, mas isso está específico e é taxativamente concreto nas Escrituras Sagradas, né? Para estes mesmos que se dizem e se dizendo cristãos, a Bíblia é vista mais como um livro antigo de simples orientações existenciais do que um documento divino, inspirado, inerrante, autoritativo, né? Onde os seus autores, eles colocam como se que os seus autores fossem até pessoas bem intencionadas, mas que estavam apenas se esforçando para entender o Criador nos tempos e lugares em que eles viviam. Então eles não entendem ela como inspirada, inerrante, né? Eles entendem ela como um documento autoritativo. Eles só estavam ali tentando e se esforçando para entender o Criador, né? E não eram eles necessariamente inspirados por Deus. Inclusive as Escrituras, meus amados, são tidas por eles como contraditórias, não dignas de toda a verdade quanto a este assunto. Por exemplo, o pecado original é totalmente rejeitado por eles. Totalmente rejeitado por eles. Então, meus irmãos, é muito difícil a gente conseguir equilíbrio. Não há como existir equilíbrio nessa relação com essas coisas, meus amados. Eles não negam que o pecado exista ou que é uma coisa ruim, mas eles rejeitam o conteúdo bíblico que revela a natureza pecaminosa do ser humano. Eles não visam na visão progressista o ser humano, né? Eles não visam o ser humano como uma pessoa aceita por Deus, independente do seu estado insistente de profanação. Então vejam bem, eles entendem que o ser humano, Deus aceita ele da maneira como ele estiver. Não é que para a gente chegar na igreja da maneira como nós estamos e lá recebermos e sermos transformados. Não, podemos entrar, ficar, permanecer e vamos continuar da mesma maneira e está tudo certo. Deus já fez tudo por nós. Agora imagina, meus irmãos, morar no céu e continuar convivendo com pessoas que não se santificam.
O que mudaria? O que mudaria? Você estaria morando em meio a ladrões, em meio a assassinos, em meio a prostitutas, prostitutos. Ali haveria também traições conjugais, meus amados. E quanto a Jesus, ele é tão somente um modelo exemplar a ser seguido. Este é o pensamento deles. Jesus é apenas um modelo foi exemplo e que merece sim ser seguido, né? A própria ressurreição de Cristo, meus irmãos, é considerada menos importante do que o aprendizado que se pode extrair da ideia vaga da ressurreição. São coisas totalmente absurdas, né? Inclusive eles objetam a divindade de Jesus e a doutrina da Trindade, além de flertar com o panteísmo, afirmando que o universo é Deus. Então Deus agora é o universo, né? Que tudo é Deus, tudo é Deus. Eu sou Deus, a cama é Deus, a mesa é Deus, a cadeira é Deus, o computador é Deus, né? O que presumivelmente vai implicar que Deus é de alguma forma dependente da criação. Isso não existe, não é dessa maneira. O marxismo, nós falamos na aula passada um pouco sobre isso, afirma que a religião, meus irmãos, é o ópio do povo. É o ópio do povo, e explica que o sentido se faz formulando o conceito de religião como ideologia, ou seja, um sistema de ideias que se caracteriza pela representação de um mundo imaginário, oposto ao mundo real, de miséria em que vive a classe dos trabalhadores. Basicamente, meus irmãos, é isso. Basicamente é isso. E assim, esse progressismo, né, essa teologia progressista, ela se contrapõe ao quê? Ao conservadorismo, né? Conservadorismo, através da razão, através do iluminismo, né? Já o conservadorismo, ele prioriza a manutenção de valores e estruturas sociais. Conservadorismo significa conservar o que é bom. E você, é conservador ou é progressista? Né? Então, nós entendemos o quê? Nós entendemos que é bom crescer como sociedade, sim, mas sem macular o que é sagrado, sem contrapor o espiritual. Ser o sal da terra significa preservar. O sal, ele é usado para preservar as coisas. Então isso significa preservar as orientações de Jesus. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós não faremos a leitura do texto, é um texto um tanto quanto longo, para diminuir um pouco o nosso tempo aqui de aula. Mas o texto está em 2 Timóteo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. É onde está a leitura do texto. E já entrando agora no primeiro assunto, nós vamos falar o quê? Sobre a deterioração moral. Né? Deterioração moral e a descaracterização do cristianismo, que é a intenção deles. É a intenção deles. Paulo, meus irmãos, desde o evento a caminho lá de Amaús, quando ele caiu do cavalo, ficou cego, né? Ele tornou-se um atalaia de Deus. As suas epístolas têm o objetivo de mostrar ao mundo e a forma como se portam, como devemos nos portar diante de Deus, né? Neste mesmo sentido, ele alerta a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje aqui. É uma degradação moral, é uma escalada absurda na sociedade. As coisas se tornando, meus irmãos, cada dia piores. Vocês são testemunha disso, vocês estão vivendo isso. Não é possível que nós não estejamos enxergando, né? Estes últimos dias, ele se refere, meus irmãos, ao tempo que antecede a volta de Cristo. O termo usado por Lucas e pelo escritor de Hebreus destaca que tudo estará associado à impiedade. E é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. 2 Timóteo 3, versículos de 2 a 4, apresenta alguns pecados e falhas
morais de caráter, né? Ele fala que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos, implacáveis nos seus desejos, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Meus amados, é tanta coisa, atrevidos, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse texto dá muita claridade para a gente poder enxergar isso. Amados, nós podemos notar que o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita uma norma moral absoluta e instiga a má conduta humana, meus amados, ela vem para cima da gente de uma maneira absurda. Porém, meus irmãos, embora todas essas investidas heréticas, nós devemos viver em santidade. Isso está lá em 1 Pedro 1, de 15 a 23, mais o 25. São textos longos que merecem o cuidado de vocês, para que vocês vão lá, dê uma lida, se interessem por isso. Vamos aprendendo cada vez mais, né? Eu me incluo, vamos aprendendo cada vez mais. É dessa forma. Nós vemos claramente que o ensino progressista é um ataque teológico à ortodoxia. Nós já sabemos que a ortodoxia é o caminho certo, é seguir as coisas corretas, né? Eles intentam, como é que eu vou dizer, reduzir os textos sagrados a um mero registro religioso, questionando os fundamentos da fé cristã, a autoridade da Bíblia, todas as suas verdades. Estes, meus irmãos, são falsos profetas, são políticos, hipócritas, charlatões, imorais, com falta de caráter, que atuam, né? Como políticos, como falsos pastores, infiltrados na Igreja de Cristo. Infiltrados na Igreja de Cristo. 2 Timóteo 3, 5 a 7, fala sobre isso. Então, outros tantos textos na Bíblia são estes qualificados biblicamente como amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. E inimigos de Deus. Saibam, portanto, que estas falsas doutrinas têm origem aonde? No hedonismo. E o hedonismo é o quê? É a busca pelo prazer. E o racionalismo. A busca pelo prazer, meus irmãos, é isso. Eu estou bem, estou me sentindo bem, estou feliz, tenho prazer na vida que eu estou levando, então esquece Deus. Esquece coerência, esquece equilíbrio. Eu tenho que conseguir as coisas de uma maneira gananciosa, então eu vou, e pronto. Não meço consequências para poder estar bem, para poder estar feliz. Isso é hedonismo, né? Isso aí cede espaço à cultura, ao pragmatismo, a entretenimentos, e assim permeiam o homem, trazendo dúvidas à sua mente. Assim o homem se afasta das verdades bíblicas, ele vai se afastando de Deus, ele vai se permitindo encher de dúvidas. Isso causa uma erosão ortodoxa dentro dele, né? Descaracterizando assim propositalmente, inclusive, a fé cristã. Nós precisamos estar alertas, meus irmãos, pois eles se aproximam, cativam, seduzem, bajulam, e assim eles te levam ao engano, gerando falsas doutrinas e te apresentando a coisas muito agradáveis aos olhos e aos sentimentos humanos, né? Mas as espirituais, essas que eles apresentam para vocês, são mortais no sentido de serem coerentes, equilibradas e evitáveis diante de Deus. São mortais, porque para você é coerente, para você é equilibrada, mas Deus ensina que nós podemos evitá-las, e isso, se nós não a fizermos, elas serão mortais, nos destruirão. Isto, meus amados, gera contenda na igreja, contenda de entendimento, contenda na família, contenda entre os seres humanos. E lembrem-se, nós estamos falando do mundanismo vivido pelo homem, né? Mentiras descaradas, como vemos no meio político todos os dias, também não só as mentiras, mas meias verdades. Tudo isso é destrutivo. Meus irmãos, quem não participa dos ensinos da escola bíblica
dos cultos de doutrina, quem não lê a Bíblia, quem se diz tendo um relacionamento com Deus, mas não lê a Bíblia não busca entender isso. E outra, como eu já falei anteriormente, não é qualquer Bíblia. Hoje nós temos Bíblias aí totalmente desqualificadas como Bíblias. São as Escrituras sagradas. São as Escrituras sagradas. Nós temos que buscar uma Bíblia Almeida corrigida e fiel, a Almeida corrigida e revisada. Nós temos que buscar Bíblias sérias, a NVI. Temos várias Bíblias boas. Na linguagem de hoje, tem a Bíblia na linguagem de hoje, várias Bíblias boas. Agora tem aí a Bíblia inclusiva, a Bíblia diretiva, a Bíblia alternativa, a Bíblia, meus amados. Nós podíamos antigamente falar, leia a Bíblia, que você vai estar bem. Hoje em dia já não podemos. Leia tal Bíblia, ou leia as Escrituras sagradas que estão em tais Bíblias. Não são todas as Bíblias mais que são aceitáveis para nós, né? Então, nós precisamos participar dos ensinos, das doutrinas, para saber qual a Bíblia nós devemos usar, né? E nós vamos ser enganados se nós não fizermos assim. Nós vamos acabar perdendo verdadeiramente a nossa relação com Deus, né? O terceiro tópico desse primeiro assunto, meus amados, o autor dá uma atenção especial a Janes e Jambres, tá? Você vai falar, nunca ouvi deles. Não, você nunca ouviu deles, né? Eles são mencionados apenas em 2 Timóteo 3, no versículo 8. Eles resistiram a Moisés quando Moisés foi buscar o povo que estava cativo no Egito, né? Então eles resistiram a Moisés e resistiram a toda a verdade divina que foi apresentada para eles. Eles eram corrompidos na mente e reprovados na fé. Eles eram aqueles magos lá no Egito, de Faraó, né, que se opuseram quando da retirada do povo hebreu do Egito. Eles replicaram alguns dos milagres de Moisés e seu irmão que faziam, né? No caso do cajado, tornar-se em cobra, no caso também do sangue nas águas, né? Então fica claro que Paulo, ao mencioná-lo, traz um alerta pelo que haveria de vir, pelo que estamos hoje começando a viver, meus irmãos. Deixo aqui claro que essas informações adicionais que eu estou trazendo aqui, elas não estão na Bíblia, elas foram adquiridas através de estudos da tradição judaica, muito disseminada entre os judeus, porém não consta na Bíblia. Então vemos assim, irmãos, a repúdia que vem pelo mundanismo e o confronto contra a fé cristã e o Evangelho de Jesus, né? Esse segundo assunto que nós vamos entrar agora, nós já veremos que as teorias progressistas são um conjunto de ensinos filosóficos, sociais e econômicos que apresentam o progresso como fundamental para o desenvolvimento do ser humano e seu aprimoramento, tanto social quanto moral e educacional. Isto, meus amados, vem daqueles filósofos franceses lá do século XVIII que proclamavam o progresso secular, ou seja, sem Deus, passando assim a pregar o progressismo científico de Augusto Comte, né? O progressismo econômico de Karl Marx, o progressismo biológico de Charles Darwin, né? Entre outros, estes incluem ideias ateístas, é um racionalismo exacerbado, e assim eles rejeitam completamente a religião tradicional. Assim eles propõem a erradicação da divindade. E eles estão com isto tentando excluir Deus e viver o mundanismo através do iluminismo. Esse iluminismo ele apresenta a razão, o progresso, a tolerância, a fraternidade, separação entre igreja e Estado. É dessa maneira. O marxismo tem como base o programa político do Partido Comunista. Vejam bem, está sendo apregoado dentro das igrejas. Ele prega o que? A revolução por meio de luta entre classes. É a briga entre patrão e empregado. O darwinismo, né? Ele é o autor da obra A Origem das Espécies. Ela prega que os seres vivos, inclusive homens, são resultados de transformações progressistas ao longo
a longo prazo, isto atrelado à lei do mais forte, né? Estes são apenas alguns exemplos que eu passei para os irmãos. Nós temos muitos outros, até mencionar aqui o tecnicismo. Pronto, vou falar do tecnicismo. Essa pedagogia tecnicista, ela se preocupa exclusivamente em preparar um futuro trabalhador. Então, esse daqui é um trabalhador. Ele não vai ser nem um estudante e nem um sujeito crítico. Ele não vai ter oportunidade de estudar. Se ele estudar, vai ser um ensino burro, um ensino que tira totalmente o senso de crítica, ou noção de direito, de relacionamento, de equilíbrio da cabeça dele. Né? Temos também o positivismo, só para acrescentar. Né? Ele acredita que é uma teoria que acredita que tem como verdade, né? Que só vale as coisas que forem comprovadas técnicas e cientificamente. Só, mais nada. Né? Mas vamos parar por aqui, senão a gente vai longe, tem muita coisa que se pode comentar. Né? Mas certo é que todos eles questionam a divindade e os valores religiosos. Né? Eles tentam de todas as formas, meus irmãos, desconstruir as escrituras sagradas. Porém, todos nós sabemos que esta é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. O pastor Antônio Gilberto, das Assembleias de Deus, ele é um ícone nacional sobre o assunto. E ele deixa claro, e acrescenta que a autenticidade divina acontece mais de 2.600 vezes nas Escrituras. Contudo, o ensino progressista repudia estas verdades e repousa a sua ênfase naquele antropocentrismo que eu apresentei no início da aula. Ou seja, ele tenta satisfazer a concupiscência humana, alegando que a salvação humana vem através de uma reforma social, é o homem estando bem com ele mesmo, estando bem com as outras pessoas, no sentido reformulado por eles. Né? É uma relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Eles propõem a anulação e a reinterpretação, a ressignificação, atualizações de texto bíblico, e eles querem com isso ajustá-la aos anseios de parte da sociedade que se recusa a crer em Deus. Então eles querem hoje que esses que se recusam a crer em Deus participem dela, mas influenciando de forma negativa. E conforme isso vai se infiltrando no evangelho genuíno, isso vai acabar afastando o homem de Deus. Com certeza afasta o homem de Deus. Né? Nós temos aí hoje a tentativa deles de demitolização, ou seja, isso é a separação entre mito e realidade, não é desmitolização, é demitolização mesmo, estou falando certo. Né? Ela traz em si a proposta de que a Bíblia só é crível se forem tirados delas os milagres, as coisas que parecem incríveis aos olhos humanos. Mas se nós entendemos e sabemos que Deus é o que tudo pode, o que não é possível para nós é perfeitamente possível para Ele, sem um mínimo esforço. Né? Então aqui, meus amados, nós ratificamos o quê? A infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia e a sua inspiração divina nos apresentando as verdades divinas. Né? Já eles não, no teísmo eles entendam que Deus seria limitado, que Deus não conheceria o futuro, não exerceria o controle absoluto de todas as coisas e que tudo dependeria de ações livres dos homens. Ou seja, ele agiria segundo as consequências daquilo que nós faríamos. E isto é fato. Em cima da nossa resistência à palavra de Deus, ele vai agir, porque nós estaremos em pecado. Mas não da maneira como eles apresentam, eles deturpam tudo. Então é aquilo que eu falei, eles vão comendo pela beirada, eles vão entrando para dar um duplo sentido em certas coisas e depois eles tiram o sentido verdadeiro da palavra e permeiam somente com o sentido que eles estão trazendo e apresentando. Né? E assim... eles pensam que, na verdade, Deus foi surpreendido com o pecado lá no Éden, e aí ele foi obrigado a redesenhar a história. Mas lá em Isaías 46:10, ele afirma que desde o princípio ele já sabia tudo o que ia acontecer. Né? Lá desde a antiguidade ele já sabia que as coisas que ainda não sucederam, né, ele fará permanecer de pé, né? E ele vai fazer de acordo com a vontade dele.
Meus irmãos, a consciência divina não está limitada ao conceito humano de futuro, porque Deus, ele conhece o fim de todas as coisas, né? Ele conhece o fim de todas as coisas, nós sabemos disso. O terceiro assunto nos diz que nós precisamos fortalecer a autoridade das Escrituras Sagradas e, assim, confrontar este ensino progressista que vem de uma maneira a deturpar a Bíblia Sagrada. O princípio seria a sola Escritura, que foi instituída na Reforma Protestante por Lutero, né? Que coloca a Bíblia como a Bíblia Sagrada como única e infalível regra para a fé e sua prática. Deve ser mantida, deve ser respeitada por ser o que de fato é, meus irmãos. De fato a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Meus irmãos, não há como somar a tradição da igreja, nem tampouco qualquer outra adição à palavra de Deus. Não há como as escrituras se somar a nada que interfira ou que se coloque dúvidas quanto à sua inerrância, à sua autoria inspirada e à sua infalibilidade. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a única regra de fé e prática. Portanto, nós devemos ratificar, sim, a sua supremacia. E, em contraste a isso, resistir, né, a toda essa presunção das ideologias humanas que insistem em querer acrescentar ou excluir textos das Escrituras Sagradas, para que interfiram nas verdades originais por ela apresentadas. Né? A determinação de Jesus para os seus discípulos foi ide e fazei discípulos, né? Mateus 28, 19 e 20. Então ele fala, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É assim que ele diz, meus amados. E ele fala que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos até a consumação dos séculos que pregar este evangelho que está nas Escrituras Sagradas. O termo mateteu, ele é usado para discípulos, e esse termo significa alguém, certo? Seguir os seus princípios, seguir os preceitos, seguir as instruções. Então é seguir alguém, os seus preceitos, as suas instruções, se tornar discípulo, ensinar, instruir. Então ide, fazei discípulos, é isso, ide e ensinar este evangelho. E aí eu volto até a consumação dos séculos. Há, portanto, aí uma ordem de ensinar, evangelizar é isto, ensinar o evangelho. Aquilo que me ensinou, vejam, até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer, nós devemos perseverar. Muitos dizem que está demorando. Meus amados, o tempo nem o filho sabe, é somente o pai. Mas nós estamos vivendo, sim, hoje o final dos tempos, por todas as coisas que nos são apresentadas. Então, a intenção deles, essas doutrinas, as doutrinas das Escrituras Sagradas, ela serve tanto para formar indivíduos individualmente, como também ela serve como ação de transformação da sociedade. Romanos 12, 7, meus amados, fala assim, se o seu ministério é ensino, dediquemo-nos, ou dediquem-se ao ministério, ou seja, aquele que ensina tem que se esmerar no fazê-lo. E isto leva o ensinador a se dedicar e a se aperfeiçoar para ensinar, para preparar o ser humano. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta relação com Deus, nesta relação com as Escrituras Sagradas. Nós precisamos apresentar além das Escrituras Sagradas. Nós precisamos apresentar ao povo, aos homens, quem? O seu autor. Nós precisamos entender e aprender que o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós não precisamos entender apenas o Salmo, nós temos que conhecer o nosso pastor, saber quem é o nosso pastor. É Deus, meus irmãos. Então, este ensino aqui, ele tem a obrigação, além do dever de ensinar, ele deve também corrigir,
orientar sobre transformação, mudança de uma velha natureza, uma velha natureza. Lá em 2 Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, nós devemos ensinar e formar um caráter cristão no ser humano, como explica Efésios 4,13, né? Que para que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da Escritura, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Lembre-se sempre que a verdadeira ortodoxia entende que todas as nossas necessidades informativas já se fazem suficientes através das Escrituras Sagradas. E esta é inegociável, não se esqueça disso. Não aceita opiniões e pensamentos individuais, meus irmãos. Busquemos a verdade. Busquemos a verdade. A palavra de Deus diz que se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. Né? E assim, meus irmãos, e assim, meus amados irmãos, todas estas informações devem em você promover o conhecimento e assim te levar a um relacionamento de amor que te leve a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, o que vai te levar a uma vida em santificação. Porque está escrito assim, sede santos, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1,16 diz isso. E o que é santificação, meus amados? A gente fala sempre em santificação, mas muitas pessoas não entendem muito o que é santificação. Eu vou tentar apresentar. Santificação, meus amados, é a ação do Espírito Santo pelo sincero desejo do ser humano. Romanos 12, 1 e 2 nos diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o nosso equilíbrio, a nossa racionalidade, o nosso entendimento como homem sobre as coisas de Deus. E que nós não devemos nos conformar com este século, com esse mundanismo que nós estamos falando aí, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E é isto que mantém o salvo separado do pecado, meu amado, nutrido, abastecido dos frutos do Espírito Santo. Falamos muito sobre isso, Gálatas 5, 22, sobre os frutos do Espírito Santo, que é o amor, sim, é o amor, como eles querem apregoar, mas não é apenas o amor, é o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E agora chegamos no domínio próprio, é você se dominar para fazer coisas boas, coerentes, equilibradas, sem ser enganado, vivendo a palavra de Deus. Contra essas coisas não há lei, é o que diz o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, santificação, meus irmãos, é separar-se do pecado, é dedicar-se a Deus no conhecimento e no relacionamento sincero e puro. E é esta dedicação que te predestina a ser santo e irrepreensível diante de Deus. Isto te leva a uma pureza interior tamanha que vai te levar também a exteriorizar esta pureza. A mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira, cólica, cólera, jamais serão expressas na sua conduta. Você jamais permitirá que isso venha através do seu comportamento. Portanto, meus irmãos, a santificação é a continuidade, a santificação é a continuação da obra da regeneração feita por Cristo. É a parte que te cabe fazer, é o seu preservar naquilo e perseverar naquilo que você aprendeu. É o viver, crer em Cristo e nas palavras que são as Escrituras Sagradas. Efésios 1,13 também diz que nós, depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo também crido nele, acreditado nele, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
Pois quando nós recebemos a novidade divina, nós devemos seguir nela até a glorificação, até estarmos no paraíso com Deus. E assim nós vivemos a obediência da palavra de Deus, abandonando a concupiscência e levando uma vida de retidão moral em todos os aspectos, em todo o nosso proceder. Meus irmãos, nós devemos estar atentos, pois a heresia progressista, ela tenta mudar a qualquer custo a conduta humana em geral. E assim ela ataca diretamente a Bíblia e aos cristãos, tentando enfraquecer a ortodoxia, instigando que a frouxidão moral. Porém, nós não podemos ficar inertes, nós devemos resistir a estas investidas e apresentar a nossa fé com o nosso caráter ilibado ao mundo, né? Apresentando a eles através de nós, de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações, o caráter de Cristo, o reino de Deus, que nós já devemos estar vivendo desde hoje, meus irmãos. Não vai começar quando eu morrer, não. Já começou, é agora, é nesse minuto. E ele vai pela eternidade afora. Então hoje nós já vivemos essa comunhão com Deus, desde que nós estejamos com Deus. Não há como nós estarmos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quem está em cima do muro já pertence ao outro lado. Ou você está vivendo a relação e a comunhão com Deus e tentando cumprir aquilo que Ele te determina, que Ele passa e que Ele alerta que nós devemos ser e ter dentro do nosso coração, ou nós nos perderemos nessa relação e seremos influenciados por isso que eu apresentei a vocês hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa permitir que vocês vivam esta comunhão, se interessem de uma maneira enfática em buscar tudo isso para que você possa ser restaurado verdadeiramente. E eu quero aqui conclamar a todos que nós possamos depois ter um encontro nos céus com Deus, estarmos ali da maneira como a gente desconhece ainda que será, mas estarmos ali todos juntos participando dessa glória divina prometida a cada um de nós. Todos nós, conforme na aula passada, todos os seres humanos têm direito e todos os seres humanos podem. Então lute e consiga. Deus abençoe vocês.